Olá a todos, meu nome é Rafael, estou aqui no meu primeiro vídeo para o meu blog Excel Maníacos. Para você aí que é um fã do Excel, que é um maníaco por planilhas, por relatórios, por dashboards e tudo mais. Estou aqui montando meu blog para compartilhar com todos vocês dicas, truques, macetes, tutoriais para o Excel. Para esse vídeo inaugural, eu quero mostrar para vocês aqui como adicionar um recurso muito interessante para os seus relatórios, para os seus dashboards. Então eu tenho aqui como, por exemplo, uma tabela, e ao clicar na tabela, toda a linha da tabela fica selecionada. Ok? Então vamos aprender a fazer isso daqui. Eu vou abrir um novo arquivo para iniciar o desenvolvimento. Ok, aqui no novo arquivo eu tenho a tabela sem nenhum tipo de recurso, então se eu clico nada acontece, é um arquivo novo. Então o primeiro passo para criar essa ferramenta vai ser adicionarmos dois nomes aqui no nosso gerenciador de nomes. Basta vir aqui na aba Fórmulas, Gerenciador de Nomes. Eu vou clicar em Novo e vou definir o nome. Eu vou mudar o nome aqui, que ele deu já automaticamente da célula ativa. Você pode escolher o nome, eu vou criar, como a gente vai trabalhar com o recurso de formatação condicional, eu vou colocar aqui o primeiro como linha, underline, formatação. Por enquanto aqui você pode deixar qualquer coisa na referência, porque depois vocês vão entender. Vou criar mais um nome, que eu vou chamar de coluna, underline, formatação. Também posso deixar qualquer referência aqui. Ok. Então, está aqui criado dois nomes no nosso gerenciador de nomes, coluna e linha, formatação. Ok? Bom, o próximo passo vai ser criar um código no Visual Basic. Às vezes, quando se fala Visual Basic, as pessoas assustam. De fato, é um recurso mais técnico, pouco mais complexo de se mexer, mas para esse tipo de aplicação aqui que eu vou mostrar, o código ele é muito simples, vai ser uma linha para cada nome que a gente definiu, então nosso código vai ter ali duas linhas. E para entrar no Visual Basic, se você não tiver a guia desenvolvedor habilitada, basta clicar aqui em Arquivo, Opções, Personalizar faixa de opções e habilitar o seu desenvolvedor, se estiver desabilitado. Ou você pode segurar Alt e F11 no seu teclado, que o Visual Basic ele é aberto, ok? Então, entendendo aqui a estrutura do Visual Basic, aqui do lado esquerdo a gente tem a estrutura dos nossos arquivos. Então, como eu estou trabalhando aqui com a pasta 3, eu tenho que olhar aqui os módulos que existem na pasta 3, ok? Como minha tabela está na Plan 1, eu vou editar o módulo da Plan 1. Eu vou dar dois cliques, ele vai abrir aqui em branco o módulo da Plan 1. Então, para a gente conseguir fazer esse recurso de pintar as células na tabela, eu vou ter que associar isso a um evento, que um evento são ações que acontecem no Excel, como um clique, um duplo clique, uma mudança de seleção. Então, existem uma série de eventos associados aqui na planilha que eu estou trabalhando. Então, eu já estou no módulo da planilha aqui, dando dois cliques, e eu vou selecionar o objeto que eu quero trabalhar nessa lista suspensa. Então, eu quero o worksheet, que é a planilha, e ele já me trouxe aqui o evento que eu quero, tá? Que é o evento Selection Change. Caso não apareça o Selection Change, não sei se pode acontecer isso, mas é só clicar aqui do lado e selecionar o evento Selection Change, que está aqui por último, ok? Aí ele vai abrir já aqui a abertura do nosso procedimento e a finalização, e o código vai entrar exatamente aqui no meio. Bom, entrando no módulo da planilha, a gente vai iniciar aqui a digitação do código, que vai ser bem relativamente simples, porque vão ser duas linhas. Começando aqui a primeira linha. Active Workbook. Names, abro parênteses, aspas dupla, e o nome que eu defini lá no gerenciador de nomes do Excel. Linha, underline, formatação.
fecho aspas, fecho parênteses, ponto refers to igual a active cell.row. Ok? Enter. Agora, para a coluna, é basicamente o mesmo código, só alterando a referência. Active workbook ponto names, abre parênteses, aspas dupla, coluna underline formatação, fecha aspas, fecha parênteses, ponto refers to igual a active. Nesse caso não vai ser row, que é a linha, vai ser column. Column active cell ponto active cell ponto column. Ok? Bom, feito isso, acabou a parte de Visual Basic. Vamos fechar. Então, só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Cada vez que eu clico, mudo a seleção, o evento que a gente programou lá, ele é executado e ele faz o que... ele roda aqueles códigos que nós colocamos. Eu vou digitar aqui em qualquer célula a linha formatação. E vou digitar aqui também a coluna, só para mostrar o que está acontecendo. Então, quando eu clico aqui, eu estou na linha 6, então a linha é 6, coluna 15, que equivale ao número O. Aqui, coluna 1, linha 8, coluna 1, e assim vai alterando. Aqueles nomes se tornaram uma coisa bastante dinâmica conforme eu mudo a seleção na planilha. Então, agora o próximo passo e final é definirmos aqui a regra de formatação da tabela. Então, eu vou selecionar aqui o intervalo que eu desejo aqui aplicar essa formatação condicional. Vai ser esse intervalo. Vou lá em página inicial, formatação condicional e vou definir uma nova regra. Vou selecionar a última opção, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E aqui é onde vem aí o grande segredo. Nós vamos definir aqui a regra usando aqueles nomes que criamos no gerenciador de nomes. Então, a minha fórmula aqui, ela sempre vai ter como referência a célula que está ativa no intervalo. Então, apesar de eu ter selecionado todo esse intervalo, o que eu aplicar aqui de forma relativa vai ser as células, nesse caso, C3. Então, a regra que eu vou colocar aqui vai ser igual. Posso clicar aqui em cima do C3. Eu não quero uma referência absoluta, que seriam os cifrões. Eu quero uma coisa relativa, porque eu quero que o que eu digitar aqui seja relativo a cada célula aqui da tabela. Então, para tirar o cifrão, posso apagar, selecionando, ou simplesmente apertar F4. E ele vai tirando cifrões, tornando ele misto ou relativo. Então, quero deixar somente o intervalo, a célula C3. Na verdade, eu quero trazer a linha com a função lim de C3. Então, se a linha de C3 for igual à linha do gerenciador de nomes lá que nós criamos, eu posso apertar aqui F3 e ele vai abrir aqui para colar o nome. Linha formatação. Então, se a linha do intervalo aqui onde eu estou aplicando for igual à linha formatação, a gente pode definir aqui o formato da nossa regra. Então, preenchimento, vou colocar aqui um preenchimento, por exemplo, laranja. Posso mudar aqui a fonte, deixar numa cor vermelho ou marrom, qualquer cor. Negrito, ok. Então, assume essa característica. Vamos dar um ok aqui só para entender o que aconteceu. Então, quando a linha for igual à linha formatação, veja só, quando a gente clica aqui, ele já funciona do jeito que demonstrei no começo do vídeo. Porém, existe um problema aqui, pode ser um problema ou não. Quando eu clico fora da tabela, ele também vai assumir, porque o nosso gerenciador está mudando lá.
Então eu preciso criar duas condições lá na minha regra para que olhe não só a linha, quando eu clico na tabela, mas também se a coluna que eu estou clicando, ela está dentro do intervalo aqui, no caso da coluna 3, 4 e 5. Então vamos melhorar lá a nossa regra. Então vamos selecionar aqui o intervalo, começando aqui de cima para baixo. Isso é importante para que a célula ativa fique sempre aqui no canto superior esquerdo da seleção. Formatação condicional, gerenciar regras, seleciona a regra e editar regra. Então hoje, nesse momento, a formatação, a regra, ela está olhando somente para a linha. Então o que eu preciso adicionar aqui é que ela olhe também se a coluna que selecionamos, se ela está entre a coluna 3, que é a C, 1, 2, 3, e a 5. Então é a 3, 4 e 5. Então para isso vamos ter que envolver essa condição num E, porque ele vai olhar se a linha é a linha formatação e se a coluna, vamos apertar F3 e adicionar aqui coluna formatação. Quando a gente adiciona aqui um nome, se ele fecha aqui ele não deixa mais eu digitar. Ó. Estou teclando no teclado, isso é algum bug, alguma restrição aí da formatação condicional. Se eu der um OK, ele vai me dar uma mensagem de erro, falando que está faltando parênteses. Eu dou um OK e aí eu posso continuar aqui editando, ok? Então, se a coluna da formatação for maior ou igual a 3, ponto e vírgula, porque eu quero também colocar um intervalo menor ou igual a 5, eu vou adicionar novamente aqui a coluna. Novamente aqui não me deixa digitar, eu vou dar um OK e OK. For menor ou igual a 5, fecho parênteses. Eu vou copiar essa regra aqui para colocar na planilha para ficar mais fácil de explicar, mas já vou dar um OK aqui. Agora está completo. Ó. Quando a gente clica fora, a tabela não pinta mais, mas a partir do momento que eu pinto que eu teclo em qualquer lugar aqui da planilha, da tabela, as linhas elas ficam conforme a regra que eu defini, que fica a critério mesmo do usuário. Tá? Defina do jeito que achar melhor. Então, estou colando aqui. Então, essa é a regra de formatação condicional que está de forma relativa. Então, se a linha C3 for a linha da formatação, que essa linha de formatação é a que altera toda vez com o evento de mudança de seleção. A outra regra é a coluna de formatação também altera for maior ou igual a 3 e menor ou igual a 5. Então, só vai atender quando eu estiver clicando nesse intervalo a regra. Ok? Ó. Olha lá. Bom, uma observação aqui do arquivo é que como nós inserimos um código no Visual Basic, esse arquivo, para tudo isso que nós fizermos continuar rodando, quando abrir o arquivo de novo, é necessário salvar o arquivo como pasta de trabalho habilitado para macro do Excel, ou XLSM. Então, salvando com essa extensão, quando você abrir de novo, provavelmente vai aparecer a mensagem para habilitar macro, pode habilitar, e esse desenvolvimento vai funcionar perfeitamente, ok? Bom, esse é o recurso que eu queria compartilhar aí com vocês, é algo que traz aí um dinamismo aí no seu relatório, algo bacana, legal. Então, se você gostou do vídeo aí, aperta aí na mãozinha, gostei, e até a próxima aí, eu vou continuar postando aí conforme a disponibilidade, o tempo, novos vídeos com muito mais dicas aí para vocês. Um abraço.